Boa noite. Abra sua Bíblia, um texto bastante conhecido, João, capítulo 3, o verso, vamos ver se você adivinha o verso. João 3, 16. Não precisa nem abrir a Bíblia, né? Esse texto está decorado já. João 3, 16. Ele vai servir, nós leremos outros textos ainda, mas ele servirá de introdução. Todos acharam, amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Pai querido, obrigado por tudo quanto o Senhor já fez essa noite nesse lugar, nós te amamos e nosso desejo agora é que o Senhor continue falando aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. É fato que a compreensão a respeito da pessoa de Jesus Cristo, ela não é unânime. Há muitas pessoas que têm diferentes opiniões a respeito do personagem Jesus, personagem histórico Jesus, inclusive, não é? Cada religião trata-o de uma forma diferente. Nós entendemos Jesus Cristo como Deus, né? Ele é uma das pessoas da Santíssima Trindade, ele é divino, e ele não é um Deus, ele é o Deus. Para os judeus, Cristo não é o Messias, Cristo é um personagem histórico, mas ele não é a promessa, ele não é o prometido. Para os muçulmanos, um personagem histórico, alguém que foi bastante um profeta, que foi bastante respeitado, mas também não tem nada a ver com um divino, não é o Filho de Deus. Para os espíritas, Jesus Cristo é um homem encarnado, ele é quase que a perfeita encarnação, não é? Então também não é o Deus, não é o único e suficiente Salvador como nós acreditamos. Então, isso varia, ou como dizem alguns, vareia, né, de religião para religião, mas também entre os próprios crentes. Há entre nós pessoas com opiniões diferentes a respeito de Jesus. Tanto que o próprio Cristo pergunta aos seus discípulos, né, quem o povo diz que eu sou? O Evangelho de Mateus nos traz essa passagem quando Jesus olha para os discípulos e diz, quem o povo diz que eu sou? Aí os discípulos respondem, uns dizem Jeremias, outros João Batista e outros Elias, até que Jesus olha para os próprios discípulos e diz, e vocês, né? Quem vocês pensam que eu sou? Aí lemos aquela célebre resposta de Pedro, a confissão de Pedro, a famosa confissão de Pedro, quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, falar a respeito de Jesus Cristo é extremamente importante, porque traz-nos ou nos faz buscar uma unanimidade, que talvez seja uma utopia, mas nos aproximamos, pelo menos dentro da nossa comunidade, de uma ideia cada vez mais una de quem seja esse homem, porque a saúde da igreja depende muito disso, do que é que eu creio a respeito de Jesus Cristo, porque se eu estiver seguindo um Jesus diferente daquele que está na palavra de Deus, eu estou fazendo a coisa errada, né? Não servirá, porque eu preciso servir o Cristo que é o da palavra e não aquele que eu inventei ou que eu forjei conforme as minhas conveniências. Isso, a gente já ouviu sobre isso, né? Quando há o crente que segue só a promessa e não segue as responsabilidades, é o crente que lê a palavra de Deus em busca só daquilo que vai lhe servir como álibi para as suas ações e não aquilo que confronta. Por isso que nós temos caixinhas de promessa e não caixinhas de desafios, né? Vou fazer uma caixinha só de exortação, né? Mas não vai, né? Você vai amanhecer já pensando, não vai dar certo, né? Vai dar certo, a exortação também é bênção, mesmo porque toda disciplina com efeito no início pode parecer para o mal, mas nós sabemos que ela redunda em benefício daqueles que são filhos do Senhor. Então, até como exemplo aqui, tem um colega que foi, essa história de que as pessoas não conhecem Jesus, aí é o extremo, né? O colega professor lá de São Paulo foi à Índia, e deu tudo errado com ele na Índia. Ele caiu de um elefante,
Pode parecer piada. Depois caiu no banheiro da casa dele. E ele machucou seriamente a coluna. Ficou internado em um vilarejo indiano, afastado de qualquer recurso melhor. E ele conta o que ele viveu lá, que foi muito... Literalmente ele quase morreu. Pouco antes dele cair lá no banheiro, ele foi a uma loja de souvenirs, que vendia estátuas e representações dos deuses indianos, e ele perguntou se havia alguma coisa de Jesus, porque ele não estava encontrando nada. O vendedor disse: quem? Alguma coisa de Jesus. Quem é Jesus? Então o vendedor nunca tinha ouvido falar em Jesus. Ele teve que explicar para o vendedor quem era o Jesus. Daí ele disse: não, mas tem uma estátua, ele quer um pastor. Daí o vendedor disse: não, esse é um pastor, Jesus nós não sei quem é. Então você veja como ainda há pessoas que têm uma noção zero a respeito de Cristo e precisam aprender, mas há aqueles que têm muita noção, mas estão seguindo de forma equivocada. E o Natal é uma forma, evidentemente, de nós pensarmos mais a respeito da figura de Jesus. É especial, né? É um momento especial para pensarmos, porque a igreja precisa o tempo todo falar a respeito de Jesus. Ele é o centro da nossa adoração. Mas especialmente no Natal, na Páscoa, nessas datas comemorativas, há uma reflexão um pouco maior a respeito desse personagem. Para nós é o coração da nossa fé. Deus gosta dessas datas, desses memoriais, porque Ele sabe que nós temos memória curta. Veja, a festa das tendas, as 12 pedras no Jordão, o travesseiro de Jacó, seja o que for, são memoriais que Deus instituiu, o maior deles, né, a ceia do Senhor, para que nós lembrássemos, trouxesse à memória aquilo que nos dá esperança, mas refletíssemos um pouco mais a respeito disso. Então, o Natal, ele é um momento de reflexão a respeito daquele que é o maior presente que nós poderíamos receber. Veja, falamos muito de presente na época de Natal. Jesus Cristo, o texto que nós lemos agora, o que nós lembramos aqui de memória, de João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Foi um presente que Deus deu a cada um de nós. Essa história de presente, ela surge para se fazer representado, né? Os presentes, eles começaram a ser dados quando você não poderia ir a um lugar e mandava entregar alguma encomenda para dizer: me faça o presente através deste. Hoje a gente se faz presente em pessoa e com o presente, né? E se não levar o presente. Não levar o presente, nem entra na festa, né? A gente fica olhando para a mão do convidado. Lembra quando a gente era criança, ficava torcendo para ter aniversário, porque ia receber bastante presente. E Cristo, é interessante que Deus faz aqui algo que eu gosto muito de fazer quando eu dou um presente, e aqui eu achei então, Amanda, uma justificativa bíblica para aquilo que eu faço e você não gosta, que é falar o valor do presente. Eu sempre falo assim, foi bem caro, viu? Tem gente que faz isso ou não? Eu dou um presente e eu falo assim, estou dando, você nem sabe, foi bem caro. Esse é Lindt, né? Não é qualquer chocolate. Ou isso eu comprei lá naquela loja. E é isso que Deus faz. Olha, eu estou dando o presente, mas eu estou dando o meu único Filho. Saibam vocês que foi bem caro. Saibam vocês que é muito precioso. Então recebam, cuide dele como deve ser cuidado. Infelizmente não foi isso que aconteceu e nós sabemos. Jesus é um presente compartilhado. Ele não é só para mim, ele é para todos aqueles que o receberem. Todos aqueles que confessarem o seu nome. Ele é um presente imerecido. Ele é um presente vivo. Ele é um presente que serve. Porque com certeza você também já recebeu um presente que não servia para absolutamente nada, né? Você recebeu aquele, não sei, né? O que você recebeu aí, mas está encostado no armário lá, você não sabe para quê. Obviamente, também você já pensou em guardar o presente para dar para alguém no próximo aniversário de outra pessoa que não se conhece, né?
Bom, mas ele é um presente, Jesus não é esse presente, Jesus é um presente vivo, é um presente que tem utilidade. Não quero coisificar Jesus, mas é um presente que faz sentido, ele presta, né? Ele se faz em nosso favor, ele se move, ele é um presente perene, ele é um presente que está para todo sempre, ele é um presente surpreendente, nós não estávamos esperando e ele apareceu, mas ele também é um presente desdenhado, não é? Ele é um presente mal recebido, ele é um presente, é interessante, o que você espera? Você coloca no lugar de Deus, nos presenteando com Cristo. Você já alguma vez sentiu que a pessoa que recebeu o seu presente não gostou do que você entregou? Já sentiu isso? Acho que ela não gostou. Eu nunca vi ela usando, quando o marido dá um brinco, né, para a esposa. Lá em casa essa história de presente é um assunto sensível, porque eu não sou muito bom, eu gosto de dar presentes úteis. Então, por exemplo, Natal eu dei um aspirador para a Amanda. Não é um excelente presente? Até hoje ela lembra disso. Você não sabe o que o Ricardo me deu de Natal, mas ela esquece que acompanhou um tênis. O tênis nem, né? Para quem dá, mas isso não foi o primeiro. Poderia contar outros piores aqui, um colchão no aniversário, essas coisas aí. Mas é isso, né? Mas isso aí acho que é trauma da infância. Eu queria sempre ganhar alguma coisa que não fosse acabar, né? Então eu já dou alguma coisa que vai ficar lá em casa. Mas quando você oferece alguma coisa, evidentemente que você espera que a pessoa que vai receber, receba bem. E não foi o que Deus teve quando nos ofereceu a Cristo. Quando Deus entregou Cristo para cada um de nós, nós não recebemos. O seu povo não recebeu. Imagine que interessante isso. O coração de Deus. Mas é sobre isso, é sobre esse personagem, sobre esse presente que nós recebemos, que eu vou de forma breve falar um pouco mais essa noite, conhecendo um pouco melhor o presente que ganhamos e que recebemos de Jesus. Primeiro, Jesus, o Cristo. Veja, há quem pense que Cristo seja o sobrenome de Jesus, né? Ricardo Kassab, João de alguma coisa, Jesus Cristo. Não. Cristo era um título de Jesus, ou Cristo é um título de Jesus, porque Cristo ainda vive. Veja o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Cristo vem da palavra grega ungido, é o equivalente ao termo hebraico para Messias. Em grego, Messias foi traduzido como Cristo. Ou seja, Cristo é o mesmo que dizer Rei ungido de Deus, porque a unção, o ato de ungir, era uma cerimônia, era um momento destinado ao empossamento do rei. Era um ato dirigido àquele que receberia o trono. O rei é ungido. Foi o que Samuel fez com Davi. Samuel unge Davi, foi o que Saul depois também tem que fazer meio que obrigado com Davi. Mas o que Samuel faz com Davi é ungí-lo como rei. Samuel faz também com o próprio Saul. Bom, a unção, portanto, o fato de Jesus ser o Cristo, ser o Messias, ser o ungido, é colocá-lo na posição que ele merece. Ou, na verdade, eu não tenho poder de colocá-lo, é reconhecê-lo na posição que, de fato, ele está. Ele é rei. Ele é ungido para ser rei. E, por ser rei, ele é todo-poderoso. Cristo é um título real. Olha o que diz Isaías, capítulo 61, verso de 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade. Quem tem poder para isso?
Quem tem poder para proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aqui eu vejo o ungido, o Cristo, Jesus o Cristo, se colocando, exercendo atribuições que eram de rei. Lucas ainda vai dizer, no livro de Atos, capítulo 2, verso 37, assim: ora, saiba com certeza toda a casa de Israel, a Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Rei. E entender Cristo como Rei nos é importante, porque assim, na sua posição, Ele precisa ser respeitado. Em um tempo onde não se valorizam mais os protocolos, onde as instituições são questionadas, nós encontramos e seguimos a um Deus que diz que o seu Filho, Jesus, é Rei. E todo rei precisa ser respeitado. Nós sabemos, quem conhece um pouco de história, sabe que o rei possui prerrogativas exclusivas a ele. Não se poderia, por exemplo, chegar à presença do rei sem ser convidado. É o que acontece, por exemplo, com Esther, quando cogita a possibilidade de ir à presença do rei Assuero. Ela é alertada, ou na verdade ela diz isso: olha, eu estou com medo, porque se eu for até a presença dele e ele não me receber, eu posso ser morta. De fato, ele estende o cetro, ela consegue falar com ele. Mas isso representa um pouco o respeito que todos nós, súditos do rei, precisamos ter para com aquele que tem toda a autoridade. Nós, por vezes, somos muito amigos de Jesus. Ser amigo de Jesus é bíblico, não é? Faz parte das nossas canções, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Mas a Bíblia nos diz que Ele já não tem mais nos chamados de servo, agora Ele nos chama de amigos. Mas ela também nos diz que Ele é o Cristo e que a sua posição continua sendo exercida. E até nesse relacionamento mais íntimo de amizade, os protocolos precisam continuar existindo. Eu não posso, o que isso quer dizer na prática? Eu não posso me achegar a Deus de qualquer maneira. Eu não posso me dirigir a Deus de qualquer maneira. Eu não posso ser desleixado na minha adoração. Eu não posso me apresentar sujo na presença do rei. Eu não posso falar, verbalizar qualquer tipo de vocabulário na presença do rei. Eu preciso me policiar. Eu preciso, nas minhas palavras, as palavras que eu dirijo a ele, tratá-lo com reverência e respeito. A reverência e respeito que um rei merece. Bom, o rei, e esse é o infante recebido por nós, ele já nasce rei. Ele é rei de um reinado espiritual. Como assim? João capítulo 18, verso 36, diz assim: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. Se o reino de Deus não é daqui, de onde é? O reino de Deus é espiritual, é sobre principados e potestades desse mundo tenebroso. Ele é, evidentemente, rei e exerce esse ofício sobre todos nós. O que ele vivos, né, na materialidade aqui, mas o que ele quer dizer aqui é que a sua missão e o seu propósito é nos salvar. Ele não veio à terra nos tirar das mãos dos inimigos, pura e simplesmente como os judeus esperavam, e por isso não foi recebido por eles, porque entendiam e queriam o Messias que fosse livrá-los da guerra, livrá-los da humilhação que sofriam do Império Romano, da quantidade de impostos
que sobrecarregava-os financeiramente, eles queriam liberdade disso. E Jesus diz: olha, vocês precisam submeter às autoridades, vocês precisam se submeter às leis, enfim, porque aquilo que eu vim fazer não é deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu sou vencedor sobre isso. Isso nos ajuda a suportar ou a entender melhor o sofrimento, porque ele nos diz que estará conosco enquanto encarnados aqui, mas que ele veio para nos livrar do império das trevas, da escravidão do pecado, da morte, do reino das trevas, porque ele é do reino da luz. Então, Cristo se coloca como o rei de um reino espiritual. Precisamos tirar os nossos olhos da terra. Foi justamente o que os judeus não fizeram. Esse é um desafio que nós temos, tirar os nossos olhos da terra, porque senão a gente não entende o que está acontecendo. A gente vai achar que Cristo está sem o controle das coisas, porque nós vemos maldade, nós vemos coisas que nos atormentam, nós vemos comportamentos que nos ofendem. Bom, Cristo continua sendo o Senhor sobre tudo e sobre todos, e o mundo que jaz no maligno padece das suas próprias mazelas, construídas pelo próprio ser humano, que a partir do pecado original é responsável por tudo isso que, junto com o capeta, por tudo isso que está aí. Então Cristo se apresenta como aquele que é rei de um reinado que nos aguarda, que nos espera. Ele, como rei, ele deve reinar em nossos corações. Atos capítulo 5, verso 31 diz assim: Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então ele o eleva como príncipe e salvador, para dar a remissão dos nossos pecados. Só quem nasceu de novo pode confessar a Jesus, o Cristo, pode tê-lo como, ou na verdade pode fazer parte desse reino, como um dos seus servos, porque se ele é rei, ele tem os seus servos, nós que estamos a serviço do rei. Você está a serviço do rei. Em segundo lugar, esse Jesus, o Jesus da manjedoura, ele também é luz. Veja só, Mateus capítulo 4, verso 12 a 17, diz assim: Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que fica junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Estamos falando lá do mar da Galiléia, na parte norte de Israel. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, ou Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É bem importante, interessante entender aqui o contexto para que esse texto faça sentido. Essas duas cidades, a cidade de Zebulon e a cidade de Naftali, eles eram cidades que levavam o nome de filhos de Jacó. Os filhos de Jacó, então, esses dois filhos, eles se alocaram nessa parte norte de Israel e se misturaram com os povos da região. É nessa região que ficava a Fenícia. É nessa região onde os Baalins mais existiam e eram mais adorados. Era uma região portuária também, à margem do mar da Galiléia. Muita bagunça espiritual. Foi justamente nessa região, ou para esta região, que se dirigiram os assírios. Quando invadiram Israel, invadiram essa parte, misturaram o povo, tiraram os principais, pegaram povos de outras cidades e colocaram ali, porque era uma forma de diminuir a relevância da cidade, humilhar o povo, mas também de diminuir, a palavra era uma forma de... deu um branco. Era uma forma de
enfraquecer a identidade cultural daquele povo. Misturando o povo, eu enfraqueço a identidade, inclusive a adoração. Portanto, esse povo, o povo da região de Naftali, a região de Zebulon, era mal visto pelo povo do sul, pelo povo de Judá, porque eles entendiam que eles não eram povo de Deus, eles não eram judeus puros, eles eram miscigenados, misturados, eles se perderam no caminho. Por isso era o povo da escuridão, era um povo que ninguém queria contato, era um povo de segunda classe. E aí quando Isaías, no capítulo 9, uma profecia que é cumprida, né, a partir de Jesus Cristo, e aqui o próprio livro de Mateus cita Isaías capítulo 9, ele vai nos dizer, olha, nessa terra que antes era uma terra de escuridão, nessa terra que era mal vista, malquista, era uma terra ruim aos olhos do povo, para ela veio a luz, porque Jesus Cristo foi habitar nessa terra. Jesus foi à região da Galileia, e por isso Galileia dos gentios, Galileia dos não-judeus, lugar dos não-judeus, lugar de povo de fora. E Jesus foi morar justamente nessa região, na região onde não havia luz para o judeu, agora há luz. Jesus é a luz, que foi justamente em direção daqueles que eram excluídos, ou foi em direção daqueles que precisavam, foi em direção daqueles que o acolheram. Jesus, a luz que dissipa toda a treva. Esse é o Cristo. Esse é o Cristo que é a luz do mundo. Jesus diz que é essa luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá luz para a vida. Jesus é a luz, e luz faz isso, que nos traz segurança. Ou você nunca andou no escuro? Já viveu essa situação de ter que andar no escuro e não enxergar o que está à sua frente? Medo, insegurança, essa escuridão, esse escuro, o irmão pode estar vivendo agora. Quando você não sabe o dia de amanhã, quando você não consegue enxergar o próximo degrau. E Cristo diz assim, eu sou a luz que te dá a certeza e a segurança de que você pode caminhar. Você não vê, mas eu te dou a plena certeza de que há um próximo passo, de que há vitória, de que há solução. Não talvez aquela que você aguarda e espera, mas o meu plano, que sempre é o melhor, a sua vida. Eu sou a luz na escuridão, de forma prática e metafórica. A luz que eu enxergo na transformação da vida do meu filho, material, porque ele trouxe luz para a minha família, mas a luz que eu não vi ainda, mas que eu sei que existe, porque eu posso caminhar por fé. Talvez o irmão precise disso, da certeza de que o Cristo que nasceu é o Cristo que é a luz do mundo e que trouxe luz para aquelas terras onde havia treva somente. Agora, essa luz que nos traz segurança, há um tipo dessa luz no Antigo Testamento. Quando falo de tipo e antítipo, né? Então o tipo é Jesus, o antítipo é aquela coluna de fogo que estava conduzindo o povo do deserto. Ela, à noite, trazia clareza ao caminhar do povo. A coluna de fogo conduzia o povo. Essa é a luz que nós precisamos, é a coluna de luz de fogo que nos conduz quando então precisamos. Mas essa luz também, ela é incompreendida e ela incomoda, porque ela revela. Já entrou no elevador em que tem aquela luz branca, todos os seus defeitos eles aparecem, né? Você até entra num prédio, né? Nossa, essa sou eu, preciso, faltando aqui um botox, alguma coisa. Cristo é a luz que mostra todos os nossos pecados. Cristo é a luz que, na verdade, mostra exatamente quem nós somos. Por isso que se achegar a Cristo é um ato é colocar-se desnudo. Chegar a Cristo é um ato
de completa entrega, porque não há o que esconder. Cristo, este sou eu. Por mais que eu não queira me mostrar, o Senhor consegue ver. E é um desafio, porque a vida cristã só faz sentido se assim eu me colocar nesse caminhar. Cristo, o tempo todo, estou aqui, e a sua luz me constrange. Porque quanto mais próximo eu estou de Cristo, mais eu vejo que eu preciso mudar. Mais eu vejo o que há em mim que está feio, que está sujo. Então, a luz que é Cristo, ela nos acompanha, nos traz alento, mas ela também nos confronta, porque é impossível conhecer o Cristo, conhecer o Rei, conhecer a luz, sem que eu precise mudar de vida, colocar-me como súdito, servo, humilhado, sabendo que eu não dou as ordens, quem dá a ordem é o Rei, colocando-se também em completa subserviência. Senhor, e o Senhor sabe exatamente como é esse servo aqui, não há nada que eu possa esconder. Desafio dessa noite é que cada um de nós receba esse Cristo. Não como uma segunda salvação, porque fomos salvos de uma única vez, né? Amém? Mas todos os dias eu sou confrontado a viver o Cristo bíblico, a viver o Cristo verdadeiro, porque eu sou tentado a fazer só o que me agrada. Eu sou tentado a ignorar textos que me confrontam. Eu sou tentado a ignorar textos que me confrontam. Eu sou tentado a viver um evangelho forjado. E eu sou tentado por coisas que por aí fora está cheio de gente que já se deixou levar. Quantas igrejas, quantas pessoas nós conhecemos que oferecem um evangelho muito mole, um evangelho muito fácil, um evangelho da parede preta. O evangelho, se você não entendeu a piada, não é uma piada, é porque hoje em dia tem muita igreja de parede preta, né? Já viram isso? Né? A igreja da parede preta. É porque virou uma baladinha. Mas o evangelho que é aqui, esse evangelho da Bíblia, é o evangelho que confronta. É o evangelho sério, do estudo da palavra. É o evangelho da escola bíblica dominical. É o evangelho que exorta, quando você vai contar algo para alguém, você espera receber uma palavra de consolo, e a pessoa lhe diz, você está errado. É o evangelho que diz, você é um marido que precisa melhorar. Você é uma esposa que precisa melhorar. Você é um filho que não está bacana. É o evangelho que diz, olha, você precisa ser mais parecido com Jesus Cristo, porque é assim que se vive, como Jesus Cristo, como cristão, como pequeno Cristo. Esse é o evangelho. E eu só vou viver esse evangelho se eu entender melhor o presente que eu recebi. E esse presente é Cristo, é Rei, é Todo-Poderoso. E esse presente é a luz que me guia, mas que me confronta. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensina. Obrigado porque o Senhor está aqui. Nos ajuda a ser mais parecidos com Jesus Cristo. Por favor, Pai. Esse é o nosso desejo. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.